A seleção brasileira vai usar uniforme vermelho? Já estão dando como certa essa novidade da CBF, né? Que a segunda camisa vai deixar de ser a tradicional azul e vai ser vermelha. Muita repercussão sobre isso e estamos aqui para ver o que é que fala o estatuto da CBF e também trazer a nossa opinião. Já dá o like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal. Esse era um dos assuntos que é um dos assuntos do momento agora, né? E que eu queria abordar na live dessa terça-feira, mas não deu tempo, né? Então tô aqui gravando para poder trazer para vocês aqui no canal de cortes pelo menos, mas corre lá no canal de lives também pra gente poder falar sobre esse assunto, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Minha opinião, primeiramente, é que eu não gosto de vermelho porque eu sou torcedor do CSA. Obviamente, não gosto do vermelho do CRB, que é meu rival. Então, não vou utilizar a camisa vermelha da CBF, tá? Então, ponto. Puramente clubista essa minha opinião, certo? Agora, falando sobre pode usar, é um desrespeito. Muita gente tá atacando a CBF porque é um desrespeito à história da seleção brasileira. Muita gente tá abraçando a ideia da camisa vermelha, relembrando os momentos históricos do Brasil, que o nome do Brasil vem do pau-brasil, que é o tronco da madeira, depois de um certo tratamento, ele ficava vermelho, né? Então, é uma cor utilizada também, se não me engano, num brasão de armas. Não sei se no Brasil ou se em outras situações, não sei, tá? Essa questão histórica, geográfica, assim, eu não entendo tanto assim, tá bom? Mas um dos pontos em que a galera bateu muito na tecla foi o tom da política, né? Porque a camisa vermelha remete ao PT. E nos últimos anos, a camisa amarela da CBF remetia ao Bolsonaro. E tem sido essa polarização aqui no Brasil que mais se destaca, né, entre as pessoas. A polarização política do Bolsonaro, o bolsonarismo e o anti-bolsonarismo, e o Lula e o anti-Lula, né? O PT e o anti-PT, certo? Então, muita gente politizou essa ideia, né? E que, de novo, é só uma ideia até agora, não foi confirmada por ninguém, mas alguns sites aí que se dizem especialistas em vazamento de uniformes e, tipo, eles acertam em alguns uniformes que eles vazam, algumas informações que eles vazam, tudo bem, né? Mas que até agora não passa de informações vazadas, certo? Não confirmadas ainda. Não tem nenhuma certeza de que a camisa da CBF vai de fato ser vermelha, tá? A segunda, né? Mas teve essa politização, muita gente se recusando, dizendo que a CBF virou comunista, o que é um absurdo gigantesco, né? E muita gente do lado petista da história, dizendo que vai usar a camisa vermelha com orgulho, por conta de história e tal, e essas coisas todas aí. Até pessoas que nem gostam de futebol tomando partido nessa situação também. Enfim, do lado político da história não fico de nenhum dos dois. Sempre deixei claro que aqui no canal eu não toco nessa opinião política, né? Eu posso até dar alguns pitacos em algumas situações, mas nesse caso tão polarizado eu nem me meto, tá? Prefiro não me meter aqui, certo? Mas, enfim, a minha opinião, gente, sobre usar vermelho, a gente vê diversos times, diversas seleções também fazerem uniformes, terceiros uniformes, até alguns segundos uniformes, né? Por exemplo, na Inglaterra é muito usual a gente ver times usando como segundo uniforme cores que não fazem parte do escopo do seu tradicional, tá? Por exemplo, um Manchester City fazer uma camisa rosa, o Real Madrid fazer uma camisa laranja, tá ligado? Então, na verdade o Real Madrid ainda tem aquele laranja da coroinha, né? Mas é dourado, sei lá, enfim. Mas os times, às vezes, eles pegam camisas com cores que não tem nada a ver com as suas tradicionais e eles utilizam na sua como segundo uniforme, tá? Alguns times aqui do Brasil, eles fazem isso, mas com terceiros uniformes,
certo? O primeiro uniforme tradicional, por exemplo, o São Paulo, camisa branca com as duas listas horizontais, uma vermelha e uma preta com o símbolo centralizado. E a segunda camisa, a camisa listrada na vertical, que é preto, vermelho e branco, alternado entre eles lá também, né? E o escudo não é centralizado, é no peito esquerdo. Então, assim, por exemplo, o São Paulo tem esses uniformes aí. Mas o São Paulo já usou alguns outros uniformes também, né? Já teve alguns lançamentos de outros uniformes que são um pouco diferentes, mas sempre sendo um terceiro uniforme, por exemplo. Tá certo? Então, eu até, em alguns clubes, acho legal essa proposta de você fazer uniformes diferentes. Alguns ficam muito feios, tá? Realmente. Mas outros até ficam legais, ficam interessantes, certo? Mas isso daí é questão também de você lançar uniformes diferentes para você tentar atingir algum público que olha assim e diga, opa, que uniforme legal, eu vou comprar, né? Mas é algo que foge do padrão. Acontece que a CBF, em seu estatuto, e o estatuto é um regulamento interno que a entidade precisa cumprir. E no regulamento, ele meio que proíbe a camisa da CBF não ser de cor amarela, azul, branca ou verde, certo? E eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Esse é tô aqui na página 15, né? Mas vamos lá. Aqui o Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol 2017, certo? É o mais recente que tem. Acabei de abrir no site da própria CBF aqui, ó. conteúdo.cbf.com.br, tá? Então o site é o verídico da CBF, eu não peguei de site qualquer, é o oficial da CBF. Então, só para não dizerem que eu tô pegando documento adulterado aqui, beleza? Mas vamos lá. No capítulo 3, dois símbolos, artigo 13, inciso 3 aqui, não sei. Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso 2 desse artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria. Quais são as cores existentes na bandeira? As cores existentes na bandeira estão aqui, no inciso 1. A bandeira tem a forma retângulo azul, cortada em cruz por duas listras verdes, com frisos amarelos, contendo no centro uma cruz de malta branca com a sigla CBF, sobre a haste horizontal da mesma cruz, em cor azul, no ângulo superior esquerdo. Desenhar-se-ão tantas estrelas quantas forem as unidades territoriais do país. Então, quais são as cores citadas da bandeira? Azul, verde, amarelo e branco. E o azul de novo aqui, né? Mas, enfim, são essas quatro cores. O azul, o verde, o amarelo e o branco. Então, em tese, a camisa da seleção brasileira, ela não pode ter uma cor diferente dessas quatro, certo? Então, fazer uma camisa vermelha vai de encontro ao inciso 3. Exceto em casos que sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos, como foi o caso de um jogo em 2023, onde a CBF jogou com uma camisa preta em alusão à luta contra o racismo. Era um modelo comemorativo, era um caso à parte, era um caso divergente, era algo fora da curva. Era um modelo diferente, não era o primeiro nem o segundo uniforme. E mediante a aprovação da diretoria, certo? Então, fazendo essa leitura aqui do inciso 3 para vocês, para mim fica claro que a CBF pode fazer uma camisa vermelha para jogar, mas ela precisa ser um modelo comemorativo, um terceiro uniforme, uma camisa utilizada para jogar uma competição em específico, uma partida em específico com algum significado diferente, né? Um modelo comemorativo. O modelo 1 e o 2, ele precisa ter as cores da bandeira citadas no inciso 1, azul, verde, amarelo e branco. Então, para mim, cara, na minha opinião, na minha leitura, na minha interpretação, a camisa, fazer uma camisa oficial de número 2, né, sem ser um modelo comemorativo, sendo a número 2, vai de encontro, fere o próprio estatuto.
Então, se você cria um próprio regulamento e você fere esse próprio regulamento, qual é o respaldo que você tem? Qual é o respaldo que esse seu próprio regulamento tem? Se você fere ele uma vez e não tá nem aí pra nada, em algum outro momento vai aparecer outra situação em que você vai ferir de novo, e vai de novo, e esse documento, esse estatuto aqui, daqui a pouco não vai servir de nada, sabe? Então, assim, eu acho que o documento, o estatuto, ele precisa ser seguido. Claro que a CBF, em algum momento, pode mudar, pode alterar isso aqui, né? Pode só tirar a palavra comemorativos. Se mudar uma palavra, aí sim a camisa vermelha já fica válida, né? Sendo permitida a elaboração de modelos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria. Se tirar a palavra comemorativos daqui da jogada, aí você já pode incluir uma camisa vermelha como uniforme de número 2. Mas, por enquanto, não. Né? Nesse caso aqui, se você fizer a camisa número 2 como um uniforme oficial, né, você vai estar ferindo o próprio regulamento, o próprio estatuto, certo? E eu sei, gente, eu sei que a seleção brasileira já jogou de vermelho, se não me engano jogou de vermelho em 1917 e 1936, mas foram competições em que a seleção brasileira utilizava um uniforme branco e os dois outros adversários também usavam uniformes brancos e a seleção brasileira não tinha uniforme número 2, certo? Pegou emprestado camisas vermelhas para poder jogar essa competição. Então, sim, a seleção brasileira já jogou de vermelho. Mas não eram uniformes oficiais da seleção brasileira, tá? Foram emprestados. Se não me engano, a seleção brasileira chegou a jogar com a camisa do Boca Juniors. Eu vou pesquisar sobre isso direitinho para falar sobre esses casos mais aprofundadamente, certo? Mas a seleção brasileira já jogou com uniforme diferente. Não, Boca Juniors não. Se não me engano, foi Peñarol, tá? Aquela camisa preta e amarela listrada do Peñarol. Parece que o Brasil já jogou com aquele uniforme. Eu vou pesquisar isso direitinho, tá? Mas, por enquanto, que fique claro que naquele momento, antigamente, não tinha esse mesmo regulamento, que é a de agora, de 2017. Que diz agora que o uniforme ele não pode ter uma cor divergente da bandeira da CBF, que é descrita no próprio estatuto, certo? Então, não sei como era o estatuto anterior a 2017, mas de 2017 pra cá, pelo menos, a camisa não pode ter essa cor, tá? Pelo menos não o modelo oficial pra se jogar, certo? Mas poderia fazer um modelo comemorativo, né, pra jogar uma partida amistosa, pra jogar um determinado campeonato, pra jogar um determinado jogo, alguma coisa assim, que tivesse algum fator comemorativo, certo? Então, é esse o ponto que eu quero citar aqui. Beleza? Segundo o próprio estatuto da CBF, a camisa número 2 não pode ser vermelha, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que é que você acha? Se realmente for confirmado o uniforme vermelho da Confederação Brasileira de Futebol, você vai comprar? Você vai usar? Você vai se recusar a utilizar? Assim como eu, porque, pô, o CRB é vermelho, eu vou estar usando a camisa vermelha? Pô, tendo uma amarela pra comprar, vou comprar uma vermelha? Claro que não, né, velho? Nem de vermelho eu gosto, pô. É o lema do torcedor do CSA aqui em Maceió. Mas enfim, gente.